do YouTube, aqui no canal, você já vai lá, vai no curtir, coloca lá o teu sininho e você será notificado que nós já finalizamos. Então, nós fizemos toda aquela parte inicial, falando do profissional de apoio no contexto da educação inclusiva, a educação especial na perspectiva da inclusão, trazendo aqui alguns aspectos históricos e também da legislação que asseguram os direitos das pessoas com deficiência. E a partir de hoje, nós entramos numa segunda etapa do nosso curso, que é o eixo 2, que são as ações do fazer cotidiano, com práticas de comunicação acessível e recursos de apoio à locomoção. Então, nesse eixo 2, agora a gente vai para uma parte mais prática. A gente vai para uma parte mais prática, onde a gente vai poder trazer alguns elementos mais do dia a dia, que vão ajudar esses profissionais no atendimento dessas crianças que têm algum tipo de deficiência na escola e como a gente pode pensar em ações nesse fazer cotidiano, que são ações práticas. Então, primeiramente, a gente faz toda aquela parte inicial de fundamentação, uma parte mais teórica, para vocês entenderem a questão da legislação e dos fundamentos históricos, e agora a gente entra com essa parte mais prática a respeito dessas questões que envolvem as práticas de comunicação acessível, atendimento especializado a essas crianças. Então, a gente vai falar um pouquinho, né, quem são esses alunos que recebem esse atendimento educacional especializado e como que nós vamos trabalhar com eles, tá? Então, nesse trabalho, a gente já falou da importância desse profissional de apoio nesse trabalho, fazendo algumas orientações sobre essa história, né, da educação inclusiva e como é importante a gente pensar em práticas que venham a superar as barreiras para garantir a inclusão. Então, por que nós falamos em inclusão? Porque ainda há muita exclusão na comunidade. Por isso que nós vamos falar nessas práticas. E nós precisamos identificar essas barreiras e eliminar essas barreiras para que, de fato, a inclusão ela possa ocorrer em nossa comunidade. Pudemos conversar também sobre alguns períodos, né, dessa educação especial, que vem de um tempo de exclusão, um tempo de segregação, de integração, até chegar aos dias de hoje, em que nós falamos em inclusão e vamos além. Nós falamos de equidade, né? Então, essa equidade, vamos conversar um pouquinho a respeito disso hoje. E a importância da gente pensar nessa inclusão em todos os espaços. Então, é a inclusão social. A inclusão social é quando você sai da escola e você fala da inclusão no shopping, no cinema, no teatro, na igreja, nas ruas, no supermercado, nas lojas. Então, a gente precisa pensar a questão da inclusão e uma sociedade para todos a partir de uma sociedade mais inclusiva. Então, a pessoa, quando chega no supermercado, por exemplo, ela tem uma porta bem grande, que ali todas as pessoas podem passar pelaquela porta, né? Seja alto, baixo, gordo, magro, com uma deficiência ou não, as pessoas que utilizam cadeira de rodas, as pessoas que estão com o bebê no carrinho, todas as pessoas podem entrar. Então, a gente percebe, né, que lá no supermercado, por exemplo, aquela porta bem grande, onde todas as pessoas passam, a gente já observa que tem ali um princípio em que todas as pessoas podem adentrar. Mas será que em todos os espaços nós temos essa oportunidade? Às vezes a gente não consegue nem chegar em alguns lugares porque falta acessibilidade. Então, nós vamos conversar a respeito disso também. E nas nossas discussões, a gente falou sobre algumas dimensões dessa acessibilidade. Falamos da acessibilidade física, dos espaços, falamos da acessibilidade atitudinal, que entra a questão das políticas, das práticas inclusivas, da recepção, do acolhimento dessas crianças. Então, essas crianças precisam ser acolhidas, a escola precisa ser um espaço de acolhimento das pessoas que têm algum tipo de deficiência.
E também agora nós vamos para essa terceira dimensão para falar sobre a acessibilidade comunicacional, ou seja, como a gente pode pensar em diferentes formas de comunicar e como pensar em uma sociedade mais inclusiva a partir de práticas de comunicação. Então, logo mais a gente vai estar falando a respeito disso, tratamos já dessas dimensões da acessibilidade. O autor, chamado Romeu Sasaki, ele diz que existem 7 dimensões da acessibilidade: arquitetônica, comunicacional, metodológica, instrumental, atitudinal e programática. A partir dessas dimensões, a gente pode construir, né, e pensar em novas práticas. Falamos também sobre a legislação e desde os anos 60, quantas leis, quantos dispositivos que foram sendo construídos ao longo desse tempo, até chegar nas mais atuais, não é isso? Nós conseguimos falar aí de 29 dispositivos legais, né, que garantem a questão da inclusão das pessoas. Então, quando alguém falar assim, ai, mas eu não sei desse negócio de inclusão, então, você vai comentar com ele, mas você sabia que desde os anos 60 existem vários dispositivos legais que asseguram o direito das pessoas com deficiência? Então, aqui tem vários dispositivos que nos ajudam a pensar nesse tema da inclusão. E também essa temática da inclusão, ela está muito em evidência, né? Quando a gente vê ações como essa, né, do governo brasileiro, que quer colocar em foco os direitos das pessoas com deficiência, logo a gente percebe que vão ter várias ações na comunidade para que possa englobar todas as pessoas. E uma delas é o novo Viver Sem Limite, que é o Plano Nacional da Pessoa, dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no qual o estado do Piauí foi um dos primeiros estados a aderir a esse plano nacional como uma política de Estado e que nos ajuda, né, a pensar nos direitos das pessoas com deficiência. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho mais a respeito do atendimento educacional especializado. Então é importante, né, a gente comentar que para falar sobre essa política, esse atendimento educacional especializado, a gente vai se basear na Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva. Então, é importante a gente pensar que esse AEE, ele é um serviço da educação especial que identifica, elabora e organiza os recursos pedagógicos e de acessibilidade, que eliminam as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando as suas necessidades específicas. Então, aqui, por exemplo, quem tem aluno que tem algum tipo de deficiência, quem faz o atendimento a essas crianças, geralmente, elas são público-alvo do atendimento educacional especializado. Então, a primeira questão é vocês pensarem, essa criança, ela tem atendimento educacional especializado? Essa criança aqui nessa escola, ela tem um laudo, ela tem uma deficiência, é uma criança que precisa de um suporte, de um profissional, ela tem o atendimento educacional especializado? Então, essa é a primeira questão que a gente precisa colocar aqui em foco, tá? Então, é descobrir, essa criança, ela tem o atendimento educacional especializado? Aí a gente vai, a partir daí, começar a pensar, esse atendimento educacional especializado, ele vai complementar ou suplementar a formação do aluno, visando a sua autonomia na escola e fora dela, construindo assim ajudando nessa questão da oferta obrigatória pelos sistemas de ensino. Então, essa criança, ela tem direito a ficar na escola, ela tem direito a aprender junto com as outras crianças.
ela tem direito a ter um atendimento especial, um atendimento que venha de encontro com as suas necessidades. Então, a gente vai sempre precisar estar ciente disso e também pensar que esse atendimento educacional, ele vai prever o que essa criança precisa. Ela precisa de um suporte, ela precisa de um profissional que ajude ela. Às vezes, essa criança, ela não precisa de um profissional de apoio. Às vezes, só em sala de aula o professor consegue dar conta. Em outros casos, ela vai precisar do atendimento de outros profissionais. Ou ainda, vai precisar, por exemplo, do intérprete de Libras. Ou ela pode precisar, por exemplo, de lupas, ou ainda de fonte ampliada, ou ela vai precisar de materiais traduzidos em braille, ou ainda essa criança vai precisar de um outro tipo de suporte. Então, aqui é importante a gente pensar que lá no atendimento educacional especializado, ele vai observar o que essa criança precisa para que ela acompanhe as demais crianças na escola. E aí, quem são esses alunos que são atendidos, né, pelo atendimento educacional especializado? Então, são os alunos que têm algum tipo de deficiência. Essa deficiência pode ser um impedimento de longo prazo, que pode ter natureza física, intelectual, sensorial, que pode ser obstruída ou dificultada a sua participação plena, e também pode ser uma deficiência, às vezes, de curto prazo, né? Então, vamos imaginar aqui. Vamos pensar uma criança que foi brincar e quebrou a perna, quebrou o braço. Essa criança que quebrou o braço, às vezes ela não vai conseguir escrever lá na escola com aquele braço, com aquela mão que ela escrevia. Então, essa criança, ela vai ter que ter um suporte, vai ter que ter uma flexibilização curricular durante aquele tempo em que ela vai se recuperar a sua saúde plena. Já uma pessoa que tem uma deficiência de longo prazo, uma pessoa que tem uma deficiência, às vezes que já nasceu com a deficiência, ou ainda que a gente sabe que essa é uma condição dela, essa pessoa também vai ter que ter um suporte. E aí vai ter que pensar nesse currículo, flexibilizar o currículo, vai ter que pensar no suporte, vai ter que pensar em como adaptar todo esse ensino para receber essa criança e atender às suas especificidades. Ainda, como alunos atendidos no AEE, nós temos os alunos que têm deficiência e os alunos com transtornos globais do desenvolvimento. Então, aqui é interessante a gente pensar, né, quais são esses transtornos globais do desenvolvimento. Então, a gente vai ver, por exemplo, aqueles alunos que têm o transtorno do espectro autista, ainda aqueles alunos, né, que têm comprometimentos em relação à sua habilidade, à interação, à comunicação, à linguagem, aqueles alunos que têm comportamentos estereotipados, alunos que têm alguma situação que envolve, né, algumas condições, algumas habilidades que comprometem as suas capacidades e as suas habilidades. Então, aí, dentro, né, desse requisito aqui, a gente vai ver, por exemplo, alunos que têm dificuldades de comunicação, outros que têm desafios na interação, alguns que têm comportamentos repetitivos. Então, o que a gente vai perceber? Que dependendo desses transtornos globais de desenvolvimento, a escola vai ter que pensar em possibilidades para fazer o atendimento a essas crianças e conseguir garantir a aprendizagem dessas crianças, tá? E um outro caso são os alunos com altas habilidades e superdotação. O
Quem são esses alunos? Aqueles alunos que têm um desenvolvimento acima da média. Alunos que são considerados muito inteligentes. Alunos que o interesse deles extrapola aquele ano ou aquela série. Vamos pensar, então, por exemplo, às vezes você tem um aluno que, enquanto todo mundo está lá aprendendo a ler e escrever, ele já lê, escreve, ele está lendo livros, ele tem um desenvolvimento acima da média. Então, esse aluno, a escola também vai ter que pensar em práticas que contribuam com o desenvolvimento desse aluno. Então, muitas das vezes, a escola vai ter que adaptar esse currículo para que esse aluno ele possa aprender e desenvolver-se ainda mais, tá? Porque esse aluno tem altas habilidades. Então, a gente vai ver, por exemplo, aqueles alunos que têm um interesse muito grande pela matemática, ou ainda aquele aluno que se interessa pela música, ou que tem um interesse, né, por algo assim, vamos pensar pela área das ciências naturais, por animais, aquela criança que tem, às vezes, um interesse pela informática, que já tem algo acima da média. E nós temos muitos alunos assim. E a escola precisa estar atenta a essas especificidades para que ela possa contribuir com a aprendizagem dessas crianças, tá? E aí a gente vai ver, então, que esse atendimento, né, educacional especializado, ele vai apoiar o desenvolvimento desse aluno. E por isso vai disponibilizar linguagens, códigos específicos de comunicação, oferecer recursos de tecnologias assistivas, vai produzir materiais didáticos, pedagógicos, tendo em vista a necessidade desses alunos. Então, dependendo da necessidade, a escola vai pensar em materiais, em recursos que ajudem esses alunos em relação às suas atividades. Então, é importante, primeiramente, a gente identificar. E, em segundo lugar, a gente ter um plano, e aí a gente vai falar, né, desse plano, um plano especial, um plano individualizado para planejar como fazer um trabalho para esse aluno. Então, aqui, vamos deixar bem prático. Vocês, profissionais de apoio à educação inclusiva, primeiro identifica, depois é o planejamento. Essa criança, o que ele precisa? Ele precisa de apoio nas atividades, ele precisa de alguém junto com ele precisa de um contato direto, ele vai precisar de apoio na realização das atividades, ele precisa de alguém para ajudar ele com a atenção das atividades. Então, a gente vai identificar suas necessidades e planejar o que ele precisa para ajudar ele no seu desenvolvimento. Então, você, profissional de apoio, você está trabalhando diretamente com a criança. Você conhece a criança, você conhece a sua família, e você vai conversar com a família dessa criança e vai perguntar do que ele gosta de brincar, o que ele gosta de comer, como que ele se comporta em casa, o que deixa ele calmo, o que deixa ele agitado, o que ele é acostumado a fazer. Então, é importante também a gente conhecer essa rotina da criança para que a gente também entenda que, às vezes, essa criança lá na escola, às vezes ele vive sozinho em casa, só ele e a mãe, ou com poucas pessoas em casa, e quando ele chega na escola e ele fica lá no meio da criançada, ele fica muito agitado. Então, qual que é a ideia aqui? Que a gente possa conhecer a rotina, que a gente possa conhecer a rotina dessa criança e, a partir daí, a gente possa planejar formas, atividades que contribuam com a situação dessas crianças. Então, aqui entra um ponto assim interessante assim para a gente pensar, né?
como que a gente pode suprir as necessidades e envolver a participação desse aluno, né? Então, a gente vai ver, por exemplo, né, que esse atendimento educacional especializado, onde que ele vai acontecer? Geralmente é na mesma escola do aluno, ou às vezes pode ser em outra escola. Quando ele acontece em outra escola, esse aluno vai ter um espaço para que ele possa ter esse atendimento por esse profissional que vai acompanhar ele. Então, outra questão aqui, quem acompanha essa criança? Então, é importante que os profissionais reconheçam essa criança, quem acompanha essa criança. Então, ó, já coloquei 3 tarefas aqui para vocês. Primeiro, identificar essa criança que merece o atendimento educacional especializado. Tá fácil para quem aqui já trabalha, né, no atendimento a essas crianças. Segundo, é identificar quais são as necessidades específicas dessa criança, tá? E terceiro, quem acompanha essa criança? Essa criança tem um fonoaudiólogo, tem o médico, o neuropediatra, tem o psicólogo, tem atendimento com o fisioterapeuta, tem atendimento numa sala de recursos multifuncional. Quem acompanha essa criança? Então, tentem identificar, conversem com as famílias, conversem com as mães, conversem na escola, perguntem para a diretora, perguntem na escola. Quem acompanha essa criança? Tem neuropediatras, psicólogos, terapeutas, ela faz um atendimento, talvez, com fonoaudiólogo. Quem faz o acompanhamento? Então, é importante também vocês conhecerem essa criança e saber esse contexto. Por que tudo isso é importante? Para nos ajudar no planejamento dessas práticas, tá? Então, se eu não conheço a criança, fica aqui, cuida desse autista. Mas não é só cuidar do autista para ele não fugir da escola. A ideia é que eu possa fazer um atendimento e contribuir com esse atendimento dessa pessoa. Então, a ideia aqui é que a gente possa conhecer. Em primeiro lugar, conhecer quais são as necessidades dessa pessoa, quem faz esse acompanhamento. Como nós podemos planejar uma atividade que ajude no desenvolvimento das suas habilidades? Então, essas são questões importantes para a gente pensar a respeito disso. E aí eu quero fazer para vocês um convite para que a gente possa pensar, a partir daí, pensar nessas práticas. Que práticas? Na adaptação de materiais, pensar em práticas mais significativas. Então, às vezes, essa criança que fica muito agitada quando ela está junto com outras crianças, às vezes é uma criança que eu vou precisar, às vezes, levar ele para outro espaço para pensar uma atividade para ele. Ou ainda, para que a gente possa pensar numa prática, né, que possa ajudar ele. Às vezes, uma simples adaptação já é o suficiente para que essa criança ela possa ter os seus direitos devidamente atendidos, né? Olha só, tem aqui uma contribuição legal aqui com o Daniel. O Daniel ele diz para nós assim, ó, é de suma importância o serviço ou o tratamento adaptado para o indivíduo que tem necessidades especiais. Então, essa criança que tem uma deficiência, essa criança que tem um profissional de apoio, ela tem que ter um serviço, um tratamento, um acompanhamento, um atendimento especializado. Não adianta eu passar a tarde inteira lá com a criança na escola, sem fazer nada com ela, só segurando ela no braço para ela não fugir da escola. Eu preciso pensar num serviço, numa prática, num atendimento para que eu possa
atender ela de uma forma com qualidade, que eu possa fazer, possa contribuir com a aprendizagem dessa criança. Então, a gente não pode só ficar com essa criança na escola, lá fora, sentado lá no chão, no pátio, ou então lá no portão, cuidando para ela não fugir. A ideia é sempre prestar um atendimento, prestar um serviço para essa criança que contribua com o desenvolvimento dessas habilidades. Então, é importante sempre a gente pensar como que nós podemos oferecer um serviço que ajude esse aluno nesse contexto, tá? Então, aqui, assim, é importante a gente pensar. E aqui eu adorei aqui o que a Luinete Neuza colocou para nós aqui, olha, muito importante o profissional de apoio, junto com a família do aluno, quem já conhece a criança, nos passar as informações do aluno. Nossa, maravilhoso! Então, é preciso investigar. É preciso investigar, é preciso conhecer, é preciso conversar com a família do aluno. Às vezes a família vai dizer assim, ai, essa criança, ele gosta muito de brincar com os lápis, ele gosta de brincar com as pecinhas, com o dinossauro, gosta de brincar com pecinhas de montar. E aí, eles te dão uma ideia, uma dica de que você pode levar pecinhas para essa criança e que às vezes ele vai ficar calmo, manuseando esses objetos, tá? Então percebam vocês aqui que, por exemplo, algumas crianças, eles vão precisar de ter um brinquedo na mão, ou ainda de pensar atividades mais lúdicas com eles, de trazer palitos para ajudar na contagem, de ter um material de apoio, um recurso para ajudar. Esses dias, lá no nosso grupo, teve uma aluna lá, uma participante do curso, que colocou uma atividade que ela adaptou, um jogo, né, que ela adaptou uma atividade para oferecer para criança com deficiência. Então, isso é muito legal a gente olhar para essas necessidades da criança e a gente pensar nesse suporte, nesse apoio. Então, essa criança, dessa maneira, ele não aprende, ele precisa de um recurso. Então, a gente vai olhar, então, como a gente pode ajudar ele em relação a esse recurso, em relação a esses materiais. Combinado? Então, assim, eu gostaria, né, de falar, né, um pouco, né, a respeito disso, para ter esse diálogo aqui, né, com vocês em relação a essas práticas e como que esse atendimento educacional especializado, como que ele pode acontecer. E para falar, né, desse atendimento educacional especializado, para falar dessas atividades, né, que envolvem, né, a questão dessa comunicação acessível, para falar, né, de práticas, né, de comunicação, deixa eu contar aqui para vocês, né, então, nós estivemos recentemente fazendo o lançamento da coleção Histórias da Nossa Gente, que são livros em multiformatos, e são livros que têm recursos acessíveis. Então, aqui estão os livros, vou mostrar para vocês. Aqui, ó, adoro essa história do Toquinho e a magia das brincadeiras tradicionais em Picos. Ah, essa daqui também, nossa, eu gosto de todas, né? Eu sou até suspeita para falar. O São João, na cidade do Caju, e essa daqui também, que é uma história muito legal, um passeio por Picos, a capital do mel. Você sabia que Picos é a capital do mel? Olha aí, ó. Já fica aí para vocês a dica dessa história. E por que eu quero falar desses livros aqui como práticas de comunicação acessível? Então, esses livros, eles vão trazer alguns recursos aqui, por exemplo, vou mostrar para vocês aqui, alguns recursos de comunicação acessível, como o uso de símbolos, que são chamados de pictogramas. Então, vocês sabiam que algumas crianças, alguns autistas não verbais, eles se comunicam a partir dos símbolos.
dessa linguagem pictográfica, dessas imagens. Então, quando a gente mostra para eles imagens, eles conseguem perceber, eles conseguem se comunicar a partir das imagens. E também a gente vai ver que esses livros, eles têm uma fonte ampliada. Essa fonte ampliada é uma letra maior. Essa letra maior vai ajudar aquelas pessoas que têm uma baixa visão. Outra questão também, vocês vão perceber que esses livros, eles têm argolas. E para que servem essas argolas? Para facilitar o manuseio, para que as crianças possam abrir e fechar os livros com mais facilidade. Os livros ainda têm aqui um alfabeto em Libras. Libras é a segunda língua oficial do Brasil. A primeira é a língua portuguesa e a segunda é Libras. E quando nós falamos da Libras, nós estamos apresentando para as crianças que têm diferentes formas de comunicar. Podemos comunicar por meio da língua portuguesa, do alfabeto, e nós também temos o alfabeto em Libras, onde nós podemos conhecer os sinais e fazer os sinais com as mãos e ensinar as crianças como se comunicar a partir da linguagem gestual de sinais, da língua brasileira de sinais, que se chama Libras. Esses livros também, eles têm um outro recurso muito legal, que é aqui. Nós temos um QR Code, e esse QR Code, ele leva para a versão digital do livro, para a versão em Libras e para o audiolivro. Então, aqui fica uma dica para vocês, né? Para quem quiser conhecer os livros, para quem quiser dos livros, ainda nós temos ainda alguns livros disponíveis. Para quem quiser adquirir o seu livro, pode, né? Está entrando em contato comigo, ainda tenho ainda alguns dessa primeira tiragem. E a ideia é que a gente possa levar esse livro para trabalhar com as crianças e que a gente também possa ter esses livros na escola à disposição para as crianças. Por isso que é importante, né, da gente pensar nesses materiais adaptados que possam ajudar essas crianças. Nós estivemos lá na Feira Internacional, em Filipócios, em Minas Gerais, apresentando os livros e contando as histórias, né, do semiárido piauiense, como Juca e o Pé de Caju, as aventuras de Custódio em Santana do Piauí, uma história de Jaicós, o passeio por Picos, a capital do mel, o São João na cidade do Caju, um dia de férias no sertão, as brincadeiras com a carnaúba. E aí, deixa eu contar para vocês, teve uma pessoa que falou, professora, e o que é a carnaúba? Porque muitas pessoas não conhecem, né, a carnaúba. E aí eu contei que é um tipo de palmeira muito abundante aqui nessas terras, e que da palha da carnaúba, muitas crianças brincam com a palha da carnaúba. Apresentamos o livro O Toquinho e a Magia das Brincadeiras Tradicionais em Picos, e as aventuras de Pedro pelo Piauí. Então, essas histórias, parceria aqui do Projeto Multilab, com um grupo que, olha só, vamos ver quem vai descobrir quem que é. Por um grupo de pessoas que são muito ativos na universidade, que sempre estão aí conosco no Projeto Multilab e que fazem parte de um projeto muito legal que valoriza as diferentes formas de comunicar, e esse é um projeto que tem aqui na cidade já há muitos anos. Quem aqui sabe qual é o projeto? Quero ver quem que vai colocar aqui no chat. Como que é o nome desse projeto? Quem aqui conhece esse projeto? Quem já ouviu falar desse projeto? Vamos ver aqui no nosso chat aqui quem que responde. Quem que responde como que é o nome desse projeto? Eu já dei uma dica legal aqui, né? Temos um projeto
que é um projeto aí. Vamos ver quem que vai escrever aqui no chat. Que projeto é esse da PASP? Ah, da comunidade surda, Libras para falar, português para escrever. Olha só! Deixa eu ver aqui, ó. A Rosa aqui comentou. Olha só, o Rafa comentou da PASP. A Rosa comentou. Olha só, é esse projeto? Deixa eu ver aqui. A Beranícia também falou. Olha aí, ó, que legal, olha só. Então, nós vamos falar hoje aqui um pouquinho de um projeto muito legal que tem na cidade de Picos, que é um projeto parceiro do projeto Multilab e que é o projeto Libras para Falar, Português para Escrever, de uma turma muito legal que é sempre muito bem-vinda junto com a gente. Vamos chamar aqui no palco, deixa eu vou colocar ela aqui no palco, é a Renária. Renária, seja muito bem-vinda, Renária, que bom tê-la aqui conosco. Obrigada, professora, obrigada. Muito bem-vinda, Renária, muito bem-vinda ao projeto Multilab UF. Boa noite. Boa noite. Falei isso aí, meus alunos, né? E aí eu peço desculpa, né? Peço desculpa, porque não tenho vocês. Vou começar, né? Interpretando um pouco. Vamos perguntar se tem algum intérprete aí. Vamos perguntar se tem algum intérprete aí assistindo. Dá um sinal que a gente manda o link e entra aqui. Combinado? Vamos ver quem que está por aí, se tem algum intérprete. Se estiver por aí, já pode. Eu não consigo interpretar e falar. Eu não consigo. Vamos ver se nós conseguimos aí o intérprete e a gente vê. Eu vi a Hildegardes estava por aí. Será que ela consegue entrar? Vamos ver. Vou ficar de olho aqui, ver se aparece alguém. Isso, vamos ver. Renária, estão falando que o teu som está um pouquinho com problema, é isso? Ó, não, agora melhorou, acho. Aproximei mais aqui. Tá. Então, assim, ó, então as pessoas surdas podem estar colocando o recurso de legendas também, pode estar ajudando, tá? Para acompanhar. Vamos ver aqui se a gente consegue aqui alguém para nos ajudar, às vezes alguém que está na nossa plateia. Trouxe aqui. Você quer se apresentar primeiro, Renária? Quer que eu fale? A Renária é professora da rede há muito tempo. A Renária já foi minha aluna no Parfor, no curso de Libras, e apresentou um projeto lindo na escola. E já era uma sementinha já desse projeto, né, Renária? Que coisa linda, né? Que orgulho de você. Fico muito feliz de ver a tua atuação há tanto tempo e como você tem feito a diferença na vida de tantas pessoas. Que alegria. Que alegria, Renária. Fala mais para nós. A Renária está terminando o mestrado em educação inclusiva e é uma das coordenadoras de um projeto muito lindo aqui na nossa cidade, que é referência aí no atendimento às pessoas surdas. Fala para nós um pouquinho aí, Renária, como que é esse trabalho? Bom, eu vou começar falando de mim, né? Da minha autodescrição. Eu sou uma mulher cis, parda, de cabelos compridos, com cartão, uso óculos grandes, armação na cor rosé, e estou vestida na nossa camiseta do projeto Multilab hoje. Né? E atrás de mim tem um fundo branco, faz um espaço. Certo? Então, vou começar a passar o slide, professora. Tá, vou colocar aqui para você. Só um pouquinho.
Aí eu peço desculpa aos meus alunos que não têm intérprete hoje. Desculpa. Vamos ver se a gente acha. Aí eu vou falar um pouquinho do projeto, né? A prática de comunicação acessível aqui na nossa cidade de Pipa. Né? Eu sou a professora Renária Castro e estou como professora na Rede Municipal de Pipa, à frente do projeto Libras para Falar, Português para Escrever, junto com a professora Benícia, que é a minha parceira já há 4 anos nesse projeto, e ela me ajuda muito a conduzir esse projeto, que desde 2020 ele existe aqui na cidade de Pipa. Pode passar. Pode passar, professora Eduardo. Então, a agenda da minha apresentação é breve, né? Não vou tomar muito tempo de vocês. Se você tiver pergunta, pode perguntar, tá bom? Então, vou começar falando do início do nosso projeto aqui na cidade de Pipa, o que não ocorreu bem, o que ocorreu bem, e a importância desse projeto para a nossa cidade e os próprios passos que nós estamos dando a partir de agora. Pode passar. Então, o projeto ele iniciou no período da pandemia, em 2020, na perspectiva do ensino remoto. Então, o secretário da época da educação, ele estudou comigo no curso de Letras Libras, na Federal, e aí ele sabia de um projeto que eu realizei, o projeto que a professora Alessandra me orientou, e ele queria adaptar para o ensino remoto. Então, ele convidou a professora Barque, que hoje é aposentada da rede municipal, para fazer essa inclusão dos alunos todos que eram matriculados na rede de Pipa para o ensino remoto. Barque aceitou, e aí, acho que eu vou desligar o microfone, fica melhor para vocês? Talvez dá para você ficar só com o microfone, Renária, ou ver o fone. Vamos ver. Fale agora. Melhorou? Melhorou. Vai lá. Né? Então, a Basque, ela disse e aceitava, né, a proposta de ensino remoto para os alunos da rede, mas ela não ia fazer isso sozinha. Então, ela lembrou de mim e me convidou para a gente fazer esse projeto. Então, o objetivo inicial do projeto era identificar o nível de desenvolvimento linguístico dos alunos da rede municipal. De início, era para atender somente os alunos que estavam matriculados na rede municipal de Pipa. Então, o secretário da época, ele nos deu a localização de 5 alunos surdos da cidade de Pipa que estavam matriculados na rede. E ofereceu um transporte para que a gente fosse saber como era que estavam essas pessoas e dar a proposta de ter o ensino remoto em Libras, porque ele alegava que não contratava intérprete de Libras para esses alunos porque eles não sabiam Libras. Então, era importante que ele primeiro aprendesse Libras para poder ter acesso ao profissional de apoio, que é o intérprete de Libras. Então, aí os objetivos específicos do projeto inicial era promover a prática de Libras, recuperar a frase linguística de L1, que é a língua de sinais, né, que é a língua natural da pessoa surda, e a L2, que é a língua portuguesa na modalidade escrita. E, nessa perspectiva, envolver as famílias nas atividades do projeto também. Pode passar. Então, algumas ações que eu trago aqui para vocês do projeto que ocorreram no ano passado, 2024, foram muitas, né? Mas eu vou só as que mais chamam a atenção, né? Então, nessa primeira foto, vocês vê todo mundo aí de frente ao Instituto do Rim, foi uma ação do nosso projeto. Nós tínhamos uma aluna surda que estava em tratamento renal, e ela estava numa fase bem delicada do tratamento, já com indicativo de vir a óbito. Então, nós promovemos essa ação de visitá-la e levar um pouquinho de alegria para aquele momento que ela estava passando, que era muito difícil. Infelizmente, não pudemos entrar todo mundo, porque lá é um ambiente hospitalar. Aí só entrou a professora, né, a professora Barque, que está aí na foto, e acompanhou todo o processo da Ana Carolina, que era a nossa aluna, a Benícia e eu. Nós três entramos lá,
visitamos ela, tiramos fotos, eu fiz um momento acolhedor para ela, que estava nos últimos dias de vida dela. Só que está embaixo foi um intercâmbio que a gente fez, nós participamos do desfile de 7 de setembro, lá na cidade de Geminiano, porque o nosso projeto, ele, desde 2021, recebe um aluno do Geminiano, e vem uma vez por mês, participar das aulas, né, ter contato com a Libra, ter contato com a comunidade surda, porque isso é muito importante para o desenvolvimento da pessoa surda. Aí tem no meio a foto da nossa participação nos Jogos Escolares Municipais, né, todo ano, teve 2 edições, vai ter a 3ª edição agora, tem um jogo inclusivo de abertura e nossos alunos participam junto com os alunos da APAI. Na primeira versão dos jogos, nossos alunos saíram vitoriosos, na segunda versão a APAI saiu vitoriosa. E essa última imagem que a professora trouxe, apresentou para vocês, foi do nosso desfile de 7 de setembro aqui em Quito. Pode passar. Então, se foi que não ocorreu bem, né? Em 2020, foi no segundo semestre de 2020 que a gente iniciou o nosso projeto. Houve poucas adesões, de 5 alunos surdos da rede, somente 3 fizeram adesão a participar do projeto. Infelizmente, nem todas as vezes que a gente tinha aulas remotas, todos os 3 participavam, às vezes só tinha um aluno só, por conta da conexão de internet, poucos tinham acesso à internet de qualidade. É bom ressaltar que a maioria desses alunos surdos, eles estão residentes em locais da zona rural. Então, se na zona urbana a conexão de internet oscila, na zona rural ainda é mais difícil a conexão de internet. E nós corremos muito risco, né? Porque nós estávamos em período de pandemia e tivemos que fazer a busca ativa presencial, né? Claro, com todo o cuidado que os órgãos da saúde determinavam, mas a gente corria o risco de contaminação pelo coronavírus. Pode passar. E o que ocorreu bem? Então, passando em 2020, teve eleições, né? A nova gestão municipal, a gente apresentou para a nova secretária de Educação todas as nossas dificuldades. Então, saiu a proposta dela, né, de realizar o projeto, a continuidade do projeto, de uma forma presencial. Então, a gente fez a busca ativa novamente, ela deu abertura para a gente chamar alunos também da rede estadual e alunos que estivessem fora da sala de aula, que evadiram por conta da ausência de acessibilidade da escola. Então, a gente conseguiu a adesão de 15 participantes em 2021. Ela deu também todos os recursos que a gente precisava, né, o transporte escolar, que ia buscar os alunos na casa, inclusive a professora Benícia, que faz o trabalho da logística desses alunos, né, a rota que pegava o aluno qual horário, o material didático, os equipamentos de EPI, porque no início de 2021 a gente ainda estava em pandemia, então todos os alunos recebiam máscara, a merenda era distribuída separadamente, tudo, cada um com a sua merenda, os equipamentos de EPI, tudo, álcool, tudo foi disponibilizado para a gente. Em 2021, o ano letivo iniciou presencialmente somente com a gente, né? Era na Escola Padre Madeira, e lá funcionava só a nossa turma em 2021. Outra coisa que ocorreu muito bem foi a convivência semanal, que é muito importante para a comunidade surda, ter o contato com pessoas que falam a mesma língua. Então, 2 vezes por semana, né, na terça e na quinta-feira, eles tinham contato com outras pessoas surdas e com a Libras, que era a sessão inicial, para eles aprender a Libras, que até então eles sabiam sinais pageiros. Pode passar, professora. Os próximos passos, nós estamos ainda, a nova gestão, né, assumiu recentemente, está organizando a Secretaria de Educação, então está tendo todo um processo, né? Nosso projeto ainda não iniciou as aulas, as nossas atividades, nós estamos na fase de matrícula dos participantes, né? Nós queremos dar continuidade ao projeto, porque um projeto só acaba quando a gente tem um bom êxito. De acordo com a nova LDB, que ela foi atualizada pela Lei 14.191 de 2021, a modalidade bilíngue para surdos, ela é lei, é legal, e a gente está lutando
há muita gente aí comentou, falou logo da PASC, né? A PASC surgiu a partir do projeto Libras para falar português para escrever. A PASC é um fruto desse projeto, não é o contrário, certo? Então, por causa do projeto, os pais, os amigos da comunidade surda decidiram criar uma associação para continuar essa luta. E nossa luta é exatamente essa questão de oferecer uma educação bilíngue para surdos. Porque a presença do intérprete numa sala regular, ela é importante, sim, mas ela não é suficiente. O aluno ele precisa ser educado na sua língua de instrução, que é a sua língua natural, que é a Libras. Então, a nossa luta é por isso, que a Científicos oferece uma escola que tenha educação bilíngue, com professores bilíngues, que o aluno não fique tão dependente de um intérprete, porque o intérprete ele não é professor do surdo. Muitas pessoas pensam que ter um intérprete na sala de aula está substituindo o professor, e não é isso. O intérprete ele é um apoio, ele vai ser o elo de comunicação entre o professor e o aluno. Quem prepara a aula é o professor. O intérprete ele está lá para traduzir o que o professor tem para dizer na língua oral, em língua de sinais, certo? Então, agora nós vamos mudar de espaço, nós vamos ocupar uma sala na EMEI Vossovina, que fica na Severo Lali. Tem uma sala lá disponível para nós. Nós estamos organizando essa sala. Recebemos as carteiras recentemente, nessa semana. Aí está faltando algumas coisas para a gente iniciar, né? De estrutura. Ar-condicionado, porque o ambiente é quente, materiais didáticos, o fardamento, que mudou a gestão, então muda o fardamento. Está faltando também uma apostila que a gente já mandou confeccionar para a gente trabalhar nessa perspectiva da educação bilíngue para todos. Pode passar, professora. Então, aí, nessa última foto, está toda a nossa comunidade de projeto, certo? Vocês podem ver aí que tem pessoas de várias idades, né? Nós temos crianças de 10, jovens de 16, 20, 25, 30, 40 anos. Nossa, é bem diversificada a idade dos nossos alunos. Renária, eu tenho uma novidade. Tem uma novidade aqui, Renária, quentinha chegando aqui. Olha o que tem aqui para nós. Edgar, muito bem-vindo, meu querido. Edgar, tem que ir lá no nosso encontro sábado, dia 17, que eu tenho uma coisa especial para você. Muito obrigado. Edgar, nosso aluno, intérprete, vai ajudar aqui agora, Renária. E ó, já dá um oi especial para todos os alunos surdos que estão aqui no chat. Eu quero ver muitos corações. Muitos corações agora para o Edgar. Palmas. Muitas palmas agora para o Edgar. Aproveita agora, Renária. Tem que aproveitar. Tá me ouvindo, Edgar? Tá. Então, gente, o projeto de Libras, ele tem continuidade, a Secretaria firmou esse compromisso, né, de continuar com o projeto de Libras. Nós vamos iniciar, talvez, quinta-feira da próxima semana, tudo indica. Hoje, já no finalzinho da tarde, a nossa nova coordenadora, que é a coordenadora da equipe multiprofissional da Secretaria Municipal de Educação, a Yara Portela. Yara, o final dela, Yara. Ela me deu essa notícia, né, que vai colocar ar-condicionado e a apostila já foi mandada impressa, vai estar pronta quarta-feira. Então, nós vamos provavelmente iniciar quinta-feira, às 13 horas da tarde, na EMEI Vossovina.
Aí o projeto ele vai acontecer 2 vezes na semana, né? Na terça e na quinta, de 1 às 4 da tarde, com todos os alunos que estão matriculados, né? E aí é uma sala ampla, que nós vamos ter agora, né? Vamos poder receber visitas, muitas pessoas procuram para conhecer o projeto, para ter contato com o aluno surdo, porque quem está aprendendo Libras precisa ter contato com pessoas surdas. Se não tiver esse contato, não adianta. Vai esquecer os sinais que aprendeu, porque o contato é essencial para aprender Libras. Né? Muito obrigada, você me existe. Coisa linda para falar desse projeto que retorna agora, né, Renária? As inscrições estão aí, então vão acontecer. Onde que vão ser as atividades? Na EMEI Valpivina, que fica na Severo Eulálio. Lindeza, que lindeza! Nós estamos com os nossos estagiários da Federal, todos lá na EMEI Vó Silvina, temos também na creche Doroteia. E que alegria saber que vocês vão para lá, é isso? Vamos numa sala grande agora. Uma sala grande. E as inscrições já aconteceram? Já estão matriculados? Vamos continuar terça-feira, porque falta alguns ainda fazer a matrícula. Terça-feira a gente continua. E quantos alunos matriculados vocês já têm? 10. Nós temos 17 no ano passado. Isso, olha aí, ó. Será que vai aumentar aí o número de alunos? Não sei, porque aqui tem muitos, né? Muitas pessoas surdas que precisam. Só que assim, muitos já trabalham, aí tem a dificuldade de ir. Mas a nossa expectativa é de aumentar. É de aumentar o número de alunos. Então agora o Edgar está aqui já para ajudar a chegar essa mensagem para todos aqueles que querem participar do projeto, que precisam de aprender Libras, para que possam entrar em contato. É isso, Renária? Isso, pode procurar tanto no Instagram, né, que é o Instagram meu, mas eu uso mais para o projeto, né, que é o Educação Bilingue Libras. Pode procurar a professora Benícia também, tá? O Instagram dela é o Benícia Lima. E entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação, que eles também vão dar os nossos contatos. Muito bem, excelente. Então, quero agradecer aqui a participação do Edgar junto com a gente, de atender aqui o pessoal, né, que está chegando. Há muitas pessoas colocando aqui que é muito importante a presença do intérprete, do professor Edgar. Que alegria, Edgar, de você estar aqui conosco, de chegar aqui, de sempre contribuir. Eu digo assim que o Edgar parece aqueles anjos assim que diz, ai meu Deus, e agora? É o Edgar. Edgar se aparece, você é um abençoado. Um abençoado mesmo. Você é um abençoado aí, né? Que está sempre aí nos ajudar aí com essas questões. Tá? Então, quero agradecer então a participação e falar da importância desse projeto na comunidade. Há quantos anos já, Renária? Esse é o 5º ano. 5º ano já do projeto Libras para Falar, Português para Escrever. E você está falando sobre esse projeto no mestrado, Renária? Conta para nós. No mestrado, na área de matemática. Né? Eu uso as tirinhas em quadrinhos numa perspectiva de aprendizagem significativa. E posso ter 28, se for ver, eu gostei da minha dissertação. Olha aí, ó, coisa boa. Então, parabéns, então, para você. A gente agradece aí a sua participação. Tem muitas palmas aqui. O pessoal falando aqui da importância desse projeto. Tem uma pergunta, a Lúcia perguntando se é um curso de Libras, porque ela não está conseguindo entender. Não é o curso. Não, Lúcia, não é um curso. É um projeto para pessoas surdas.
certo? Um projeto para pessoas surdas aqui da cidade de Picos. Curso de Libras só tem aqui em Picos, no Senac. Excelente, muito bom. Excelente, então. Então, agradecemos, então, Renária, então, por esse momento. O professor Edgar, se ele quiser continuar, ele ainda pode. Tá? Muito obrigada, então, Renária, e manda um abraço para essa turminha maravilhosa, tá? Manda um abraço para essa turminha aí, que são todos muito bem-vindos do Projeto Multilab, tá bom? Obrigada. Tchau, tchau. Professor Edgar, que alegria a sua presença aqui conosco. Seja muito bem-vindo. E agora eu vou aproveitar, Edgar, que você está aqui, e você poderia contar para nós como tem sido o teu trabalho aí com as Libras. Acho que a Renária pode ajudar agora, Renária. O que você acha? Ah, olha aí, a Renária pode ajudar agora. Renária já saiu? Acho que ela foi tomar uma água. Vamos ver se a Renária aparece ali, se a Renária pode ajudar. Ajudar agora para a gente já fazer aqui um se vira nos 30 aqui com o Edgar. Aproveitar e já conversar já com ele. Vamos ver, Renária. Será que a Renária está aí? Eu tirei ela do palco. Eu não sei se ela volta. Vamos ver. Se ela voltar, manda mensagem para a Renária, diz para a Renária voltar. Renária está aqui. Renária, ajuda aqui agora. O Edgar fala e você interpreta. Ó, se vira nos 30. Eu acho que nós vamos mudar o nome aqui da nossa live. Vai ser Se Vira nos 30 com a professora Alessandra. Sem combinar nada. Vai lá, Renária, você agora ajuda. Edgar, conta para nós. Você está dando aula na UESP? Onde que você está dando aula? Como que tá? Então, gente, boa noite. Para quem não sabe, meu nome é Edgar. Eu sou um apaixonado por Libras, né? Queria aqui mais uma vez parabenizar a Renata. Sou muito fã dela, do trabalho dela, né? Muitas coisas que ela tem feito em prol dos surdos de Picos. Pessoal, só um segundo. Ele foi pego de surpresa para participar da live. Vai lá. Meu sobrinho chegou aqui me fazendo pergunta e tive que responder. Então, eu gosto muito, né, dessa temática do projeto da Renária, porque não é apenas Libras, não é apenas português, na verdade é um projeto bilíngue que tem ajudado os surdos, né, a se desenvolver. E a Libras, na minha vida, ela entrou em 2015, através de um curso de especialização. E nesse curso, eu tive a oportunidade de conhecer uma aluna surda, me apaixonei por Libras e não parei mais, né? Na época, eu era vigia efetivo do Estado, era o meu concurso na época. Trabalhava como professor aqui e acolá, tal, mas ainda não era efetivo como professor. E aí, fui estudar em Picos, pelo Parfor, da UFP. Terminei, né, Letras Libras. Eu já tinha matemática antes, já trabalhava algumas vezes, mas não era apaixonado pela carreira, né, docente. Mas quando eu conheci Libras, me apaixonei, porque você consegue não apenas ajudar uma pessoa a se comunicar, mas muitas das vezes você retira uma pessoa que está incomunicável de uma solidão interminável. A Libras, ela muda a vida das pessoas surdas. Muda de tal forma, depois que você começa ali a fazer parte do grupo, que vai vendo as pequenas mudanças, você não quer mais sair. Foi assim comigo, foi assim com Renária, foi assim com Liliane, com Kiuzi, com tantas outras pessoas que começaram mais ou menos por acaso e depois não conseguiram mais se desvencilhar. E vira e mexe, eu trabalho na Federal, nesses períodos esporádicos do Parfor, já fui também substituto e agora eu sou efetivo, fui substituto da UFP, perdão, e agora eu sou efetivo da UESP na área de Libras, que é a minha grande paixão. Que lindeza! Agora está como professor efetivo na UESP, trabalhando com as Libras. Que história linda, Edgar. Então você trabalhava primeiro como vigia, é isso?
Sim, eu fui efetivo como vigia durante muitos anos. Quando eu terminei o Era. curso do Parfor em 2018, eu já saí concursado, já tinha feito concurso, já havia sido aprovado para educação especial aqui em Pimenteiras, e no ano passado eu fui aprovado também, aliás, fui a UESP, Pimenteiras, Pimenteira. Ah, Pimenteiras. Fui concursado também em Bom Jesus, na UESP, já no finalzinho de 2023 e fui chamado em 2024. Então, a Libras, ela foi uma oportunidade maravilhosa por me permitir conhecer pessoas lindas, né? Os surdos, eles são pessoas maravilhosas. A maioria dos surdos, a gente sabe que a gente pode colocar todo mundo na caixinha, porque eles são seres humanos e existem seres humanos de várias formas, né? Mas a maioria dos surdos que eu conheço são pessoas maravilhosas. Pessoas que gostam de se comunicar, pessoas que gostam de interagir, que gostam muito de ajudar e que, na sua maioria das vezes, eles tentam facilitar a vida das pessoas ouvintes. que lindeza! Olha, que bom saber, né, que a Libras entrou como um divisor de águas aí na tua história, que você se abriu para aprender Libras e para ajudar tantas pessoas, Edgar. Eu fico muito feliz, assim, de ter te conhecido como meu aluno. O Edgar também foi meu aluno na Sim, universidade. nesse período, o Parfor, foi E mesmo. Foi muito orgulho. que alegria saber que você hoje é meu colega de profissão, que você é um dos parceiros do projeto Multilab e que você está aí nessa função tão linda, porque o trabalho que vocês fazem é um trabalho que vai além dos muros da universidade. Vocês impactam vidas, vocês tornam a comunicação mais acessível e vocês fazem muita diferença na comunidade. Que mais pessoas possam ouvir a tua história hoje e que possam também ir seguir esse caminho, ver como uma possibilidade de uma profissão, ver como uma possibilidade de ajudar as pessoas e de ser aí essa ponte. Nós precisamos de muitas pontes Sim, e as pontes precisamos, estão verdade. conectando as pessoas e trazendo mais inclusão na comunidade. Nós temos muitas pessoas surdas no Brasil, são mais de 10 milhões de pessoas com alguma deficiência auditiva, e as pessoas surdas que são usuárias de Libras, elas estão por aí, na maioria das vezes esperando alguém para se comunicar. Só fazendo aqui um adendo na minha fala, quando eu estava na especialização em 2015, eu tive que fazer um trabalho em uma escola. Quando eu cheguei lá, encontrei uma aluna surda que não conseguia, obviamente, acompanhar os conteúdos, não sabia português. Ela era uma copista, fazia cópias perfeitas, a letra muito bonita, mas ela não sabia se comunicar e nem os professores com ela. Depois disso, eu fiquei muito afetado com aquela situação e decidi aprender para ajudá-la. E fiquei durante uns 3, 4 anos acompanhando essa aluna até que ela conseguiu um intérprete dado pela Secretaria Estadual, mas enquanto não, estava indo como voluntário para poder, de algum modo, contribuir. E nesse período, ela aprendeu Libras, a Renária lembra da Carol, e depois disso ela conseguiu também aprender muito do português. Hoje ela se comunica muito usando o celular, as redes sociais, pelo português. Então, aquilo mudou a vida da Carol, mas ao mesmo tempo também mudou a minha vida, porque a partir dali eu consegui trabalhar de uma forma como eu nunca pensei antes. Maravilhoso, maravilhoso. Olha só, Edgar, quero dizer aqui que tem muitas mensagens de carinho aqui para você, dizendo aqui, ó, que a sua história é muito linda. Muitas pessoas aqui falando parabéns, alguns aqui, ó, parabéns, Edgar, pelo seu trabalho, uma história linda e inspiradora. Aí dizendo ainda que outros, né, que eu também sou apaixonada por Libras, a Ivonete aqui, que legal. Ana Caroline, parabéns, Edgar, você inspira as pessoas. Alguns aqui dizendo que querem aprender Libras, como é que faz? Como que faz para aprender Libras? Ah?
Eu acho que o Como que segredo para faz? aprender Libras, a É primeira verdade, coisa. tem tudo. Tem que ter contato. Pronto, era isso que eu ia dizer. É isso mesmo, essa é a primeira coisa, primordial que uma pessoa ouvinte que quer aprender Libras, ela tenha contato com os surdos. Pague uma pizza, pague aí um almoço, convida o surdo para estar com você, porque são eles que nos ensinam. Quanto mais contato você tiver, mais rápido será o seu aprendizado em língua de sinais. Por mais que existam vídeos bons no YouTube, por mais que exista boas apostilas, bons livros, se você não tiver contato, você não vai aprender. Se você realmente quiser aprender para se comunicar, a melhor coisa é o contato. Se você quiser ter formação em Libras, você precisa do contato e, posteriormente, de um curso, tanto de conversação, esses que o Senac promove, mas também em outros cursos, como a gente tem na universidade agora, a gente tem o curso de educação bilíngues, são 4 anos estudando língua brasileira de sinais e com o privilégio de estudar com o surdo, né? Nós temos o Ítalo aí, o Ítalo que é um sujeito aí, ó, maravilhoso, que também gosta de ensinar. Então, nesses 4 anos, a certeza é que os nossos alunos do curso de educação bilíngue sairão fluentes. Provavelmente, mais do que Renária, mais do que eu, porque nós tivemos, né, Renária, 2 anos, eles serão o dobro do tempo. Né? Então, é uma oportunidade ímpar para todos eles que estão fazendo, mas também para quem quiser ingressar, tem muitos cursos bons aí na área da Libras, e é uma formação, gente, muito nova, então, relativamente nova, então, é um campo que tem espaço. Né? A gente tem lugares que ainda não tem intérprete, nós temos lugares que ainda necessita com urgência de uma pessoa que faça a interpretação. Aqui na minha cidade, por exemplo, nós temos pessoas que aprenderam conosco que trabalham na Câmara de Vereadores e não tem formação ainda, só tem mesmo só a proficiência dessa conversação diária, né? Mas pela necessidade, a Câmara teve a obrigação, né, de receber essa pessoa para poder fazer a interpretação. Então é um campo que é muito abrangente e permite, né, com um coraçãozinho de mãe, sempre cabe mais um. Podem vir, que tem espaço para todos vocês aqui, juntamente conosco, para trabalhar com as pessoas com surdez. Que lindeza, que lindeza. Olha só, mais uma mensagem aqui da Érica. Ser luz não é sobre brilhar, mas sobre iluminar caminhos. Parabéns aí, ó, que coisa linda. Eu acho que isso que a gente recebe, né, não tem dinheiro que pague, né? Porque a gente trabalha com pessoas e a gente consegue receber esse carinho das pessoas pelo trabalho que a gente faz. Quero dizer aqui para vocês que eu gosto muito, né, de envolver sempre aí os profissionais de Libras, de convidar, estou chamando todo mundo e dizendo da importância do trabalho de vocês. Nós estamos agora com uma política na Universidade Federal do Piauí, do qual vamos ter um projeto no novo Plano Viver Sem Limites, que vai abrir, vai ampliar a contratação de profissionais, tradutores, intérpretes, e também para trazer cursos também. Então, a ideia é que abra espaço para formação e para contratação também desses profissionais. E vai ser algo muito abrangente. Então, quem quer aprender Libras, quem quer trabalhar nessa área, pode ter aí uma possibilidade de trabalho na Universidade Federal do Piauí a partir desses projetos aí que nós estamos viabilizando com recursos do novo Viver Sem Limites. Então, acho que isso daqui é uma ideia bem legal e também para aquelas pessoas que têm interesse. Aqui, a questão é o interesse. Quem quer aprender, quem quer participar, quem quer fazer parte, é muito bem-vindo. Não é isso? Que legal, então. É isso mesmo. É isso mesmo, então. Então, vamos juntos aí, né, nesse trabalho. Quero agradecer a participação dos dois, então, agora aqui. Vou finalizando aqui a nossa aula e agradeço aí a tua disponibilidade, Edgar, de estar conosco, tá? Sempre é um presente para nós, eu tenho um presente para você. Tá bom? Então, Vai muito lá obrigado. dia 17. 17 de maio estaremos lá.
tá bom? Um abraço. Eu acho que Um eu terei aula abraço. nesse dia. É, Terei vai aula estar lá na UFP? Não, infelizmente Ah, não. não vai estar lá. Tá, mas vai Não. dar certo de você ir lá e a gente vai se encontrar, tá bom? Um abraço, então. Muito Um abraço, obrigada, querido. tá? Tchau, gente. Obrigada.